vai iniciar vendo o tema 3, que foi sobre a independência da América Espanhola. Veja só, a América Espanhola, ela compreendia, pessoal, boa parte do continente americano, porque na divisão do Tratado de Tordesilhas, como vocês estudaram ano passado a divisão do Tratado de Tordesilhas, vocês viram que a Espanha ela ficou com a maior parte das terras da América. Já Portugal ficou com uma pequena parte. Então veja só, a Espanha ela colocou o sistema de quê? Colocou o sistema de administração de vices-reinados e capitanias gerais, como vocês estudaram. Então, tinha lá 4 vices-reinados e 4 capitanias gerais nessa divisão. Outro ponto importante é que a sociedade da América Espanhola ela era dividida entre chapetones. Quem eram os chapetones? Os chapetones eram os espanhóis que vinham para a América. Então, eles eram chamados de chapetones. Havia também os crioulos. Quem eram os crioulos? Os crioulos eram os filhos dos espanhóis que nasciam na América. Havia os mestiços. Os mestiços eram o quê? Os crioulos e os chapetones que relacionaram com os índios, então nasceram os mestiços. Os índios, que era a maior parte da população, entendeu? A maior parte da população da América Espanhola, e por último os negros africanos, que justamente nas ilhas do Caribe, tá entendendo? Foram plantados principalmente a cana-de-açúcar, e esses negros eles vieram para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Então, era uma parcela que também se tinha na América Espanhola. Então, veja só, então isso aqui era a constituição da sociedade na América Espanhola. Veja só, o iluminismo, ele, como eu disse a vocês, era disse a vocês que foi um dos principais assuntos que a gente vai precisar na maioria dos assuntos do 8º ano que a gente vem estudando. Então, veja só, o iluminismo, ele veio para a América, como a gente viu em um assunto, ele veio para a América, e esse iluminismo, ele contribuiu para que as revoluções que ocorressem aqui na América, de forma, pessoal, de forma que viesse ajudar na independência da América. Então, a gente vai ver no caso da América, no caso da América Espanhola, no livro 3, a gente vai estudar sobre o Brasil, a gente Ô, vai... professor. Só um minutinho, deixa você falar. Tá bom. Na América Portuguesa, no caso do Brasil, a gente vai ver na terceira unidade. Então quer dizer que o iluminismo ajudou para a libertação da América, foi? Foi, porque é o seguinte, olha, Miquel, quando eu estava dando aula a vocês presencialmente, que o assunto sobre o iluminismo, eu disse a vocês que era o assunto, um dos assuntos, ou o assunto principal desse ano. Por quê? Porque todos os outros assuntos iam o quê? Depender do iluminismo. Então, veja só. Sim. Só ocorreu porque aquelas ideias iluministas elas chegaram aqui no continente americano, como a gente viu no primeiro assunto a parte 2 do livro. Então, muitos foram estudar lá, tá entendendo, na Europa, e trouxeram essas ideias para cá. Então, essas ideias, elas se popularizaram, tá entendendo? Não só, viu, Miquel, viu? Não só na elite, não, viu? Não só na elite, mas também nas camadas populares também essas ideias chegaram. A gente vai ver muito isso no Brasil. Quando a gente estiver estudando sobre o Brasil, na terceira unidade, a gente vai ver que nas camadas populares também, em algumas determinadas regiões do Brasil,
também chegou essas ideias também. E alguns movimentos aconteceram também no Brasil. A gente vai ver também. Então, ela se popularizou, tá entendendo? Essas ideias. E hoje, Nickers, ela é a base. Essas ideias, elas são a base da sociedade contemporânea. Então, por isso que o iluminismo é muito importante. Então, o iluminismo, ele ajudou, tá entendendo? Então, veja só. Aí, naquele mapa que a gente viu, vou colocar para vocês aqui o slide que a gente estudou. Veja só, esse mapa aqui, vou colocar para vocês. Esse mapa aqui, ele mostra como era a divisão que na parte da América o quê? Espanhola. A gente vê o México, que era o vice-reinado da Nova Espanha. A América Central era o vice-reinado não, era a Capitania Geral da Guatemala. Aí tinha o vice-reinado da Nova Granada, pessoal, que é Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá. Aí tinha o vice-reinado do Peru, que era Peru e Bolívia, parte da Bolívia. O vice-reinado do Rio da Prata, que pega o Uruguai, parte da Bolívia, Argentina e Paraguai. Tinha a Capitania Geral do Chile, a Capitania Geral de Cuba. Então, veja só, então essas regiões pertenciam tudo a quem? À Espanha. Foi a forma da divisão como a gente estudou lá, vocês estudaram até o ano passado, essa divisão no 7º ano. Então, veja só. Então, a Espanha, ela administrava o quê? Dessa forma. Só que é o seguinte, com os ideais iluministas, com, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos ajudaram muito para a independência da América Espanhola e Portuguesa. Mas por quê? Porque ela foi a primeira a acontecer no continente americano, a dos Estados Unidos. Como ela foi a primeira, ela deu o quê? Ela deu exemplo. Ela foi exemplo para os outros países, as outras regiões. Então, isso ajudou bastante. Então, veja só, eles inspirados nesses ideais. A Revolução Francesa também, a Revolução Francesa, que muitas coisas ela se desenvolveu dentro da Revolução Francesa. Veja só, quando a gente estudou essa parte aqui, eu quero que vocês não se esqueçam as juntas de governo ou as juntas provinciais. É a mesma coisa. Foi um movimento popular que ocorreu na Espanha primeiro para expulsar quem? O irmão de Napoleão, que tomava conta da Espanha. A Espanha foi invadida pelo exército napoleão. O irmão de Napoleão, José Napoleão, ele assumiu como se fosse um rei, retirou o rei do poder, que era Fernando VII. Então, veja só. Então, Professor, diga. enquanto Napoleão tomava conta da França, o irmão dele tomava conta da Espanha, né, professor? É assim, o Napoleão era ele que mandava em tudo. Mas você sabe que a pessoa não administra sozinho. Ele sempre tem que ter o quê? Pessoas para ajudar na sua administração. Então, Entendi. todo o território que Napoleão invadia, ele colocava um parente dele, um irmão, um tio, um primo. Ele sempre colocava alguém da família dele, que eram as pessoas da sua confiança. Então, Napoleão ele fazia muito isso mesmo, Napoleão fazia. Aí o irmão dele comandava a Espanha, né? A Espanha, porque foi Napoleão que colocou, viu? Não se esqueçam disso, era Napoleão que invadia tudo. Aí, quando ele invadia, tomava conta daquele território, Napoleão escolhia alguém da sua confiança. Geralmente era alguém da sua família. E colocava lá, para tomar conta para quem? Para Napoleão.
Por isso que eu disse a vocês, no assunto, quando a gente estudou sobre Napoleão Bonaparte, que Napoleão Bonaparte, de forma indireta também, ele ajudou na independência da América toda, menos os Estados Unidos, tá entendendo? Mas o resto da América, Napoleão ajudou indiretamente, porque as coisas que eles faziam na Europa refletiam aonde? Na América. Ok? Não se esqueçam disso. Então, as ações que Napoleão fez na Europa durante seus 16 anos que ele governou a França, os impactos não ficavam só na Europa, ela vinha para a América, esses impactos. Então, por isso que eu disse a vocês que ele ajudou do quê? De indiretamente, de forma indireta, mas ajudou. Então, olha só. Essas regiões aí que eu mostrei a vocês aí no mapa aqui, essas regiões aqui da América Espanhola, veja só, a partir de mais ou menos de 1810, eles passaram o quê? A se rebelar contra a Espanha. Veja só, a Espanha está sendo dominada pela França, o rei da Espanha não tinha poder nenhum, fez as juntas provinciais ou as juntas de governo para tentar retirar o José Bonaparte. E José Bonaparte só sai, pessoal, depois que Napoleão é derrotado na Batalha de Waterloo, que ele é preso, como a gente estudou, ele é preso. Aí é quando seus parentes que estão no poder em diversos países da Europa, eles são derrubados. E os reis são restaurados o quê? O poder desses reis. Ok? Aí veja só, essas juntas de governo, ou juntas provinciais, elas não ficaram só na Espanha, elas vieram para a América. Vieram para a América e os crioulos, principalmente, eles organizaram esses grupos. Eu sou, mas a população também organizou, como os mestiços, como os índios, se organizaram também, se organizaram. Mas os crioulos, eles foram os principais nesse tipo de organização. Professor, Essa só um momentinho que eu deixo falar, só um momentinho aqui. tá bom, tá bom. Essas juntas de governo aqui na América, agora, não era contra, era contra a Espanha. Contra quem? Contra o rei da Espanha, Fernando VII. Ok? O Fernando VII. Diga, mano. Como assim Napoleão mandou a França invadir a Espanha, que ele tomava conta? Ele foi o seguinte. Ou foi outra parte da Espanha que ele Foi mandou? o seguinte. O Napoleão, ele fez aquele bloqueio continental. Que Sim. ele queria se tornar potência. Mas para se tornar potência, ele tinha que derrotar a Inglaterra, como a gente estudou. E o bloqueio continental é o seguinte, foi aquele decreto que Napoleão colocou o seguinte, que aqueles países da Europa que comercializassem com a Inglaterra teriam o seu território o quê? Invadido. Aí a Espanha teve o território invadido, Portugal, a gente vai estudar isso com os portugueses. Aí quando a Espanha teve o território invadido, ele botou o irmão para tomar de conta, não foi? Botou o irmão para tomar conta. E não só foi a Espanha em Portugal, não. Portugal, ele botou outro parente dele. A gente vai ver na terceira unidade que a família real teve que fugir para o Brasil, por exemplo, por causa dele. Teve que fugir. Fugiram para cá, ao Brasil. Veja só, ele invadiu diversas regiões na Europa, justamente por quê? Porque ele queria derrotar a Inglaterra, ele sabia que não podia derrotar militarmente, mas ele queria derrotar economicamente, acabar a economia, para enfraquecer ela, para depois fazer uma guerra e derrotar ela militarmente.
A Espanha Aí esse José Bonaparte passou quanto tempo mais ou menos no trono da passou Espanha? uns 7 a 8 anos, mais ou menos, como comandante da Espanha. Mais ou menos isso. Aí depois as juntas governamentais tiraram ele, não foi? De certa parte, sim, tiraram, mas tiraram o quê? Quando Napoleão foi preso, todos os outros que governavam para Napoleão, eles foram derrubados. Viu, Hum, Emanuel? Todos, tá entendendo? Porque entendi. Napoleão ele foi preso, ele perdeu, tá entendendo? Quando ele foi Uhum. preso e perdeu, aí Tipo, quando ele perdeu, ele não podia dar reforço se os países que ele dominava fossem atacados, né? é, Aí eles enfraqueceram, eles entendi. enfraqueceram e as juntas de governo aqui, eles ajudam, tá entendendo? Uhum. Junto com o quê? Com os exércitos dos outros países que faziam parte do Congresso de Viena. A gente estudou a Inglaterra, Rússia, Prússia e a Áustria. A gente até estudou. Então, veja só que essas juntas de governo ou juntas provinciais, elas vieram para a América. Eu quero que vocês entendam isso. Elas vieram para a América. Só que na América, quando ela não veio como eu posso dizer, para enfrentar Napoleão, não, viu? Ela veio para enfrentar o rei da Espanha, porque eles aproveitaram o momento e eles queriam ter a independência dessas regiões na América. Hum. Mesmo depois, viu, Emanuel? Mesmo depois com a saída de José Bonaparte e a volta de Fernando VII, eles continuaram com essas juntas aqui na. Entendi. Então, tipo, quando o rei, quando o rei ainda tomava conta da Espanha, ele já estava planejando tirar o rei, né? Exatamente. Não era Ah, tirar o entendi. rei, mas tirar o quê? O domínio do rei sobre aonde? Nas terras da América. Queriam que a independência A dessas independência. regiões. Entendi. Aí, veja só, o rei assume e eles o quê? Continuaram. Aumentaram os protestos, as revoltas. Então, essas juntas de governo, elas vão ajudar também a gente. Agora, a gente tem que ter o cuidado, preste atenção, do significado dela. Veja só, lá na Espanha, ela teve esse significado de quê? De tirar o irmão de Napoleão Bonaparte, tirar os franceses. Já aqui na América, não. Quando ela vem para a América, os crioulos, principalmente, eles queriam tirar o quê? Eles queriam tirar a Espanha do domínio dessas regiões da América, ok? Para a gente não confundir. Quando tiver as juntas de governo, aí você vai perguntar, era na Espanha, então na Espanha tinha esse significado que eu disse a vocês. Se for aqui na América, tem esse outro significado que eu expliquei a vocês. Para não complicar, tá entendendo? Para não complicar para vocês aqui. Porque ela vai ter esses dois significados. Vai ter esses dois Entendi. significados. Ok? Veja só. A gente viu sobre a independência do México. Olha só. O México ele é um dos países assim mais importantes, pessoal, dentro da América Latina. Então, ele tem uma importância muito grande, o México, junto com o Brasil, com a Argentina. Então, veja só, o México ele se tornou independente. Veja só, a região onde está o México era o quê? Era um império asteca, como vocês estudaram no ano passado, aquela civilização chamada de Azteca. Então, era um antigo império asteca. Os espanhóis, quando chegaram nessa região, com Hernán Cortés, que estudaram o ano passado, ele o quê? Ele invadiu e conquistou essa região. E essa região ele se transformou que é a primeira região administrativa até da Espanha, na América, com o nome de quê? De Vice-Reinado da Nova Espanha. Então, a Nova Espanha foi a primeira região administrativa da Espanha aqui na América, como vocês estudaram no ano passado, no 7º ano, nessa formação aqui. E também, nas lutas de independência, onde nós conhecemos como México, eles iniciaram. Veja só,
Em 1810, a Espanha estava dominada pela França, a França dominando a Espanha. Veja só, um padre, ele é considerado, esse padre aqui, o nome dele, Miguel Hidalgo, ele é considerado herói até hoje no México. Para vocês terem uma ideia, até hoje ele é um herói. Tem estátuas dele, tem murais, tá entendendo? Pinturas com ele. Nos livros de história mexicana, ele é considerado o herói, tá entendendo? Ele que iniciou a luta da independência do México, tá entendendo? Então o Hidalgo ele é considerado o quê? O herói, tá entendendo? Então ele era um padre jesuíta, ele trabalhava com os mestiços, com os índios, tá entendendo? Com os trabalhadores pobres, ele trabalhava. E esse trabalho dele, pessoal, em 1810, ele viu a exploração, que era muito grande, que os chapetones e os crioulos faziam sobre essa população. Essa população não tinha direito a quase nada, só era a trabalhar. Então, veja só, então, ele fez um movimento, colocou o lema de independência e liberdade, ele comandando os rebeldes, tomaram muitas propriedades o quê? Rurais, dentro, pessoal, do norte do México, a gente pode dizer norte do México, e veja só, pessoal, e ele passou mais ou menos um ano e meio comandando o quê? Essas revoltas populares. Veja só, os chapetones e os crioulos, eles tiveram medo que essas revoltas se espalhassem por toda a Nova Espanha, porque só foi no norte, tá entendendo? Não foi em toda Nova Espanha. Então, eles tiveram medo. Então, eles se organizaram, pediram a ajuda, pessoal, pediram a ajuda, se organizaram de outras regiões da Nova Espanha e eles organizaram um exército. Esse exército, pessoal, derrotou o povo. O Hidalgo ele foi preso, ele foi executado em praça pública, ele foi fuzilado em praça pública, onde hoje é a cidade do México, a capital do México. Ele foi fuzilado para servir de quê? De exemplo, para não se rebelar contra quem? Contra as autoridades. Veja só. Só que Hidalgo, ele plantou, como a gente diz, o quê? A semente. A semente de quê? A semente da independência, da liberdade, daquele Ele tipo, liberou o pensamento de querer a liberdade, né, do povo. Exatamente. Então, ele plantou aquela sementezinha, tá entendendo? Que ela floresceu. Então, veja só. Então, outros seguiram o quê? Seguiram o Hidalgo. Por exemplo, José Maria Morelos era um padre também, era um sacerdote, era um padre, que na região sul do México hoje, ele também fez o quê? A mesma coisa. Um grupo de pessoas baseado também nos ideais, pessoal, de Hidalgo, também ele copiou muitas coisas de Hidalgo e também fez o quê? Revoltas, protestos. Veja só, o dele demorou ainda mais, ele passou em torno de quase 4 anos. Ele foi preso, foi morto, foi executado também em praça pública, foi fuzilado também em praça pública. Veja só, então a ação desses dois padres, que até no México ele chama Revolução dos Padres, eles até chamam no México essa primeira fase da independência do México, eles dão esse nome. Então, eles o quê? Eles aglutinaram, pessoal, outros o quê? Outras camadas sociais. Outras camadas sociais. Veja só, os crioulos, preste atenção aqui, com medo de que isso se espalhasse, então os crioulos eles vão tomar o quê? A dianteira. Vamos fazer a independência. Agora vamos fazer a independência ao nosso modo. A gente vai se aliar
com um povão, mas vai manter o quê? Os nossos privilégios, as nossas terras. Então, a gente vai fazer ao nosso modo, ok? Porque é o seguinte, tanto Hidalgo como Morelos, por exemplo, eles queriam o quê? Quais eram as pautas dele? Olha, era divisão das propriedades rurais, das grandes propriedades rurais, e distribuição de terras para os camponeses. Até hoje, o México, por exemplo, ele sofre muito com a reforma agrária. Então, lá no México, de vez ou outra, o pessoal tem algum protesto, tem alguma protestos, principalmente os camponeses. Os camponeses mexicanos, eles fazem muitos protestos. Então, acontece muito isso. Ô, Sérgio, por favor. Então, veja só. Sérgio, então, veja só. Eles fazem muito isso. Então, veja só, o fim da escravidão, o fim da cobrança dos tributos indígenas e a dívida dos mestiços, porque eles cobravam muitos os indígenas. Por exemplo, no México, eles cobravam um imposto que eles o quê? Adaptaram dos astecas, que era o quarquetil, que era um imposto, era o seguinte, os índios, cada tribo teria que fornecer um número de homens para trabalhar para o governo. Por exemplo, na construção de uma estrada, de um edifício, de uma plantação. Então, veja só, então cobrava esses impostos. A eliminação de diferença entre o que? As castas, no caso, são o quê? São as camadas sociais. Então, eles eram altamente explorados. Então, veja só, era isso que eles queriam. Os crioulos ficaram com medo com essas reivindicações e fizeram, não, vamos tomar o quê? A dianteira, vamos tomar a frente, vamos fazer essas independências, mas a gente vai fazer o quê? Ao nosso modo, para a gente garantir o quê? As nossas coisas, os nossos privilégios. E veja só, e foi isso que quando a gente estudou, que a partir de 1818, 19, os crioulos entraram em cena. Então, os crioulos entraram em cena e, principalmente, o Agostinho de Stildup, ele vai ser o quê? Ele vai ser o líder. Porque é o seguinte, esse camarada aí, ele era um crioulo, ele era descendente de espanhol, nascidos na América. Ele comandava, para vocês terem uma ideia, ele era um general, ele comandava as forças espanholas contra esses movimentos e ele muda de lado. Ele muda de lado. Essa mudança de lado que ele vai ter, essa mudança, vai ser justamente essa mudança de lado que ele vai ter, vai ser o seguinte, ele vai, como é que se diz, apoiar os crioulos, ele era crioulo também, ele vai ser o líder e começa o quê? A fazer negociação da independência com a Espanha. Então, ele começa a fazer o quê? Acordos, tratados. Então, ele começa o quê? A negociar. Ok? Então, quando eu botei para vocês aqui, pronto, um dos acordos foi o Plano de Iguala. O que era o Plano de Iguala? Foi uma proposta de independência para o México que previa o estabelecimento de uma monarquia católica governada segundo a Constituição espanhola até que pudesse formar sua própria Constituição. Mas quem ia ser o rei? Um crioulo. Que foi ele, no caso. Ele foi rei durante o quê? 1 ano e meio. Depois ele foi retirado do poder e mataram ele e colocaram a República no México, que vem até hoje. Outra questão também para dizer a vocês, ó, todas as regiões, menos o México no início e o Brasil, mas todas elas, as independências que ocorreram no continente americano, eu quero que vocês não se esqueçam disso. Eles colocaram o sistema republicano. Então, o sistema republicano
ele foi colocado nesse momento. Aqui no México, no início, não foi, não. Foi colocado o que? Uma monarquia. Mas a monarquia mexicana, ela só durou 1 ano e meio. Então, foi uma experiência muito pequena. Porque depois eles colocaram a república, até hoje. Só no Brasil, que a monarquia ela durou muito tempo. No Brasil, a monarquia durou 69 anos. 69 anos de monarquia que durou no Brasil, que vai ser os governos de Dom Pedro I, o governo regencial e Dom Pedro II. Juntando, vai dar o quê? Vai dar 69 anos. Então, o Brasil teve uma experiência muito grande com a administração que de um imperador, de uma monarquia. Já os outros países da América, ok? Isso aí eu quero que vocês não se esqueçam disso aqui. Então, o Agustín, ele consegue a independência do México em 1821. O México fica independente. O ano que vem vai fazer 200 anos da independência mexicana. Ele se tornou o primeiro imperador, mas depois ele foi retirado e foi morto. Ok? Então, aqui, ó, eu mostrei para vocês essa parte aqui, é a ata da assinatura, pessoal, da independência do México. Então, alguns crioulos, junto com Agustín de Iturbide, redigiram o quê? Um documento e assinaram esse documento aqui. Isso aqui é a ata da independência do México, que hoje está no museu lá no México, na cidade do México, protegido, porque isso aí é uma relíquia histórica, né? Um patrimônio histórico, ok? Um patrimônio histórico, uma relíquia mesmo, ok? E aqui, pessoal, na América do Sul, nas independências da América do Sul, eu disse a vocês que aqui vai ter algumas semelhanças que ocorreram no México, professor. Vai. Outras não. Aqui a gente destaca o quê? Dois crioulos. Um deles está aqui, pessoal, que é o Simão Bolívar. Ele tinha o apelido de O Libertador. Ele tinha esse apelido, O Libertador, ele ganhou. Depois, os outros que também ajudaram na independência das regiões da América do Sul ganharam o apelido de Libertadores. Então, eles são chamados de quê? De Libertadores da América. E eu até disse a vocês que o nome do campeonato é em homenagem a eles, por eles terem conseguido libertar a América do domínio quê? Espanhol e também português, no caso do Brasil. Também. Então, por isso que é chamado de Libertadores da América. Ok? Então, o Simão Bolívar e o San Martín, pessoal, eles vão ser os principais libertadores aqui na América do Sul. Ô, professor, Diga. esse Simão Bolívar, ele também libertou a Bolívia, não foi por isso que o nome é Bolívia? Foi uma homenagem a ele, porque quando um dos seus generais, Miquel, um dos seus generais chamado, ele invadiu, quando ele invadiu conquistou o vice-reinado do Peru, aí a alta parte ele separou, aí deu o nome de Bolívia, em homenagem a Simão Bolívar, porque Simão Bolívar já tinha o quê? Já tinha falecido, ok? E San Martín. Então, José de San Martín. Então, esses dois, eles são os principais. Mas, como eu disse a vocês, tiveram o quê? Tiveram vários. Tiveram vários, ok? Vocês colocam aí, minha gente, o nome de vocês e a série para a chamada. Colocar aí no chat. Então, veja só. Esses dois, eles ajudaram na independência. Então,
o Simão Bolívar pela parte norte da América do Sul e o José Martim pela parte sul da América do Sul. E eles contaram a ajuda de outras pessoas também, pessoal. Eles contaram a ajuda de outras pessoas. Então, diversas pessoas ajudaram o quê? Ajudaram eles. Ok? Então, quando eu coloquei essa tabela aqui no quando a gente estava vendo o assunto, esse aqui, os Libertadores da América, eu coloquei os principais, mas são mais de 250 Libertadores da América. São muitos. O professor só teve só homens? Não, teve mulheres também. Mas eu só coloquei os principais, como eu disse a vocês. Só coloquei os principais justamente por quê? Porque eles tiveram uma participação muito ativa nessa libertação da América, ok? Então, o campeonato que vocês já ouviram falar é em homenagem a eles. Homenageia eles, tá entendendo? Do campeonato, ok? Então, veja só. Então, Simão Bolívar, na parte norte, ele lutou contra as forças espanholas e derrotou em diversas batalhas, aonde que eles conquistaram diversos territórios que hoje compreendem o que? A Venezuela, o Equador, Colômbia, o Panamá. O José Martim também derrotou essas forças espanholas, principalmente na questão do Rio da Prata, onde hoje deu a origem ao Paraguai, o Uruguai, a Argentina. Então, veja só, ele ajudou no processo de independência do Peru, do Chile. Então, veja só, tudo isso foi o quê? Foi da forma que eles conseguiram o quê? A independência contra a Espanha. E a Espanha não teve o que fazer. Então, foi através de quê? De guerras, de